Inclusões e comissões na última reportagem da série Enem. Congresso Espaços Comuns vai ser realizado na UFMG. E ainda nesta edição, Diário UFMG e o Fica Dica Enem. O circuito UFMG está no ar. Boa noite. A partir da próxima quarta-feira, a UFMG vai receber o Congresso Espaços Comuns e Cidades de Exceção. Os detalhes com Bruno Camargos. Debater os direitos humanos e a cidadania nos centros urbanos. Este é o tema do Congresso Espaços Comuns e Cidades de Exceção. E quem vai falar um pouco sobre o assunto é a Fernanda De Lázari, que é organizadora do evento. Fernanda, fala da importância da gente debater este tema. Esse tema hoje, a questão do direito à cidade, é um tema que está sendo muito debatido na mídia, E com essa preocupação que a gente tem também, que é o programa Polo Cidadania e o programa Cidade Alteridade, a gente está trazendo esse debate para a academia e para a comunidade também. Certo. A Faculdade de Direito sempre foi um polo de defesa dos direitos humanos. Fala da importância de ter esse seminário que vai ser realizado aqui. Bom, eu acho assim, os direitos humanos têm muito que avançar ainda, mas eu acho que o fato de ser um segundo seminário internacional já é um avanço muito grande. Isso sendo debatido também dentro da Faculdade de Direito é um avanço maior ainda. Então, a gente tem o apoio da Faculdade de Direito, do programa de pós-graduação da faculdade, para poder estar fazendo esse seminário, que ele é feito em parceria entre o programa Polos de Cidadania e o programa Cidade Alteridade. Ambos programas foram fundados pela professora Miraci Agostinho. O Polos existe há 15 anos e Cidade Alteridade há 2 anos. Então, a gente está juntando o segundo seminário internacional, Cidade Alteridade, o terceiro Seminário Internacional Cidade Alteridade, o segundo Congresso Mineiro em Direito Urbanístico. E as inscrições, qual que é o procedimento? As inscrições elas ainda estão acontecendo e ainda estão com preço promocional. O seminário vai acontecer entre 12, 13 e 14 de novembro e as inscrições com esse preço promocional até dia 10 de novembro. R$ 150,00 para estudantes, R$ 80,00 para estudantes de pós-graduação, R$ 100,00 para o público em geral. E a gente está incentivando a comunidade a participar. Então, uma forma de incentivar é distribuir alguns códigos promocionais para essas pessoas não pagarem e um preço diferenciado. Então, pessoas que participam de ONGs, de movimentos sociais, o preço que vai ser pago é o mesmo preço de estudantes, R$ 50,00. Então, qual que é a nossa ideia? Trazer a comunidade para a academia. E isso que é importante, a gente não ficar só nesse debate teórico, acadêmico, mas trazer a comunidade. Tanto que nas mesas de debates, que durante o seminário, pessoas da comunidade estão tendo fala nessas mesas também. Bom, vai ser tudo realizado aqui mesmo na Faculdade de Direito? Sim, na Faculdade de Direito, no 2º andar, no auditório do 2º andar. Certo, Fernanda, muito obrigado pela entrevista. Bruno Camargos para o Circuito UFMG. Amanhã começam as provas do Enem 2014 e hoje você assiste o último Fica Dica sobre o exame. A recomendação desta sexta fala sobre a resolução da prova. A ordem em que você faz as questões afeta diretamente a sua disposição, por exemplo, no domingo para fazer a prova de redação. Então, muito cuidado. Vai começar da questão mais fácil para a questão mais difícil. Lembrando que você não deve chutar tudo, E muito menos ficar chutando, achando que isso obrigatoriamente vai melhorar a sua nota. Nós temos um sistema que mede essa questão do chute, que é o TRI. No domingo, muita gente gosta de começar pela redação. Não faça isso, porque o texto, o tempo que você tem para elaborar é o tempo que você gasta. Então, vamos ler primeiro o tema da redação, até porque você fica mais calmo e menos ansioso em relação a isso. E depois de resolvida a questão, as questões da prova de linguagens, as questões da matemática, você vai para a sua redação. Não se esqueça, o tempo da sua prova de redação são 60 minutos. É o tempo que o INEP dá a mais para a elaboração. Então, calcule esse tempo em função das suas questões resolvidas. Na próxima semana, o Fica Dica vai ensinar a combater o mau humor. Diário UFMG. Carolina Moura traz agora as últimas notícias. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Marlon. Estão abertas até 15 de novembro no saguão da Biblioteca Central da UFMG a exposição Ressignificações, Livros, Homens, Animais e Coisas, com obras do artista Miguel Gontijo. Na mostra, páginas de enciclopédias são usadas como tela. O horário de visitação é de 7h30 da manhã às 10 da noite e a entrada é gratuita. E o Café Controverso deste sábado vai abordar o tema Períodos de Seca e Focos de Incêndio. O evento conta com a presença de professores da Escola de Engenharia e do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O Café Controverso é gratuito e começa às 11 da manhã na cafeteria do Espaço do Conhecimento UFMG, que fica na Praça da Liberdade, número 100. Essas foram as notícias de hoje. Eu volto na segunda-feira. Um bom final de semana. É com você, Marlon. Série Enem 2014. Na última reportagem, a inclusão e comissões na UFMG. A população universitária da UFMG ultrapassa os 49 mil alunos, cursando graduação, pós-graduação, educação básica e profissionalizante. Para atender a esse grande número de estudantes, a universidade promove ações de inclusão desses alunos. Uma dessas comissões é a de assuntos estudantis, que atuou em 3 eixos: assistência estudantil, ações afirmativas e protagonismo estudantil. Nós estamos com um corpo discente na UFMG com novos sujeitos, após a lei de cotas, após a adesão da UFMG ao Enem e ao SISU. E então, esses novos sujeitos também têm direito a novas políticas de assistência estudantil. Um dos desafios dessa pró-reitoria será atualizar a política de assistência estudantil, levando em consideração os sujeitos, partir dos sujeitos que estão na UFMG. O que eles demandam, o que eles precisam, o que eles merecem, que direitos têm eles à assistência estudantil. Para discutir a questão da acessibilidade, foi criada a Comissão de Inclusão, que debate novas formas de acesso dentro da universidade para a pessoa com deficiência. Em julho foi criada uma comissão para, no prazo de 60 dias, propor ações no sentido de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no âmbito da UFMG. Inicialmente, a comissão começou a discutir com relação aos alunos de graduação e pós-graduação, mas a gente ampliou a discussão para a questão do servidor com deficiência também e dos usuários da UFMG que também têm deficiência. A ideia é a gente trabalhar na questão da acessibilidade física, acessibilidade atitudinal, acessibilidade voltada à acessibilidade do transporte. Então, a gente vai tentar propor ações em diferentes âmbitos para poder permitir uma boa inclusão dessas pessoas no contexto do trabalho, no contexto da educação. A defesa dos direitos humanos é uma das bandeiras mais defendidas pela universidade. Combater a homofobia e a discriminação são alguns dos objetivos. Dar visibilidade para a temática de direitos humanos na UFMG, assim também como dar visibilidade aos atos e violações discriminatórias já existentes no âmbito da universidade. Ou seja, a gente, como representantes e membros de diferentes núcleos de pesquisa e extensão aqui, vinculado à discussão dos direitos humanos, cotidianamente nós recebemos notícias, denúncias sobre esses atos na universidade, mas atos esses que poucas vezes vêm à tona, ganham publicidade, são problematizados e são encaminhados. O respeito à diversidade dentro da universidade também foi discutido, por meio de outro tema que esteve em pauta: a regulamentação do uso do nome social por travestis e transexuais. Tem um impacto importante que é, primeiro, o reconhecimento de que aquela experiência é legítima como qualquer outra, do ponto de vista de gênero e sexualidade. Segundo, estamos comunicando a essa população, que é uma população bem-vinda aqui dentro, sem constrangimento nenhum. E terceiro, estamos comunicando a todas as outras pessoas que essas pessoas merecem o mesmo tipo de tratamento e respeito. Ou seja, todo mundo gostaria de ser identificado pelo nome que lhe convém. Portanto, aparentemente parece um tema pequeno, mas ele é um tema que produz uma série de constrangimentos cotidianos na documentação dessa população. Sexta-feira é dia de Circuito Cultura com Bruno Camargos. O Centro Cultural UFMG recebeu a visita do nosso repórter.
A cidade é vigiada por vários olhares, são câmeras espalhadas por todos os cantos. E é por elas que o artista plástico Marcelo AB retratou o Belo Horizonte. No Circuito Cultura de hoje você vai conferir a capital mineira por um olhar bastante peculiar. E quem está aqui ao meu lado é o Marcelo, que vai nos contar um pouco sobre a exposição. Bom, Marcelo, primeiramente, fala de onde surgiu a ideia de fazer a exposição. Bom, a ideia surgiu, né, da paisagem urbana, porque a vida inteira eu gostei de pintar as paisagens e denominando Memória da Paisagem. Essa exposição atual surgiu da ideia de vendo essas matérias de jornalismo mesmo, na televisão, onde que a gente vê constantemente a preocupação do repórter mostrar como está a situação e o trânsito da cidade. Isso me chamou a atenção, eu passei a tomar aquilo como desafio. Falei, vou pintar a próxima exposição minha, eu quero pintar essa ideia de paisagem urbana, pegando a paisagem durante o dia e pegando a paisagem durante a noite, naqueles momentos, né, de maior fluxo e de tomadas diferentes, né, do mesmo lugar. Como foi o processo de confecção, né, de pintura dos quadros? A princípio eu tive um pouco de dificuldade porque eu vi aquilo na televisão, então comecei a fotografar a própria televisão naquele momento, tomar aquilo como suporte para minha ideia, para poder passar isso para o trabalho, para a pintura. Então o processo eu tirava um tamanho A4, ampliava, né, desenhando na tela. Depois eu descobri o site do BH Trans na Infotráfico, no computador, aí ficou mais fácil. Eu simplesmente fixava aquele momento que me interessava, através da tecla Print Screen, e aquele instante, em tempo real, eu tirava uma cópia no A4, passava aquilo através do desenho, ampliando, né, para o tamanho da tela, utilizando o processo da pintura. E é uma pintura meticulosa porque, através da técnica, eu dou aquela impressão de fotografia. É bem dentro da ideia do hiperrealismo. Tomei como base a cidade de Belo Horizonte, mas essa ideia ela é universal. Ela pode ser Belo Horizonte, Rio de Janeiro, os grandes centros. E pegar justamente a nossa vida contemporânea, o dia a dia da cidade. Essa paisagem que muda constantemente, daí eu colocar um subtítulo de arqueologia urbana. Aquele instante que eu peguei já passou, então a paisagem já mudou em determinado momento. Ela já não é mais aquela paisagem. E inclusive as praças, as ruas e os lugares eu peguei em determinados 2 horários, de manhã e de à noite, justamente para passar para o espectador aquela ideia de como é uma paisagem nos grandes centros urbanos. Quem quiser vir aqui ao Centro Cultural, minha exposição fica até o dia 9 de novembro. Foi um objetivo meu expor aqui nesse local, justamente porque é um lugar, né, de informação, de conhecimento. Então é interessante também os alunos, né, e pessoas que pesquisam na área, tanto de artes plásticas, como de história. Esse foi o Circuito Cultura de hoje. Semana que vem a gente volta. O Circuito UFMG termina agora. Amanhã, a cobertura completa da aplicação do Enem aqui na TV UFMG. Uma boa noite e boa prova! Está chegando o Enem, o exame nacional que abre as portas das universidades brasileiras. Nos dias 8 e 9 de novembro, mais de 8 milhões de estudantes fazem as provas. E você acompanha todos os detalhes, é claro, aqui na TV UFMG.
Durante a primeira semana de novembro, nossa programação vai ser especial. O programa 2 Pontos traz entrevista com o tema Acesso ao Ensino Superior. No Câmera Aberta, a diversidade dentro da universidade. Você vai ver a história de estudantes que já ingressaram na graduação. O Circuito UFMG traz de segunda a sexta, às 8 da noite, dicas imperdíveis para quem quer se dar bem no exame. No fim de semana de provas, a cobertura completa em 2 edições especiais do circuito. E na nossa fanpage, você não perde nenhum detalhe, com as edições do Boletim de Notícias online. É a TV UFMG no Enem 2014.